Olá, alunos, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Denilson e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de filosofia, uma disciplina que meus alunos me dizem que gostam muito, que é uma disciplina que exige muita participação dos alunos e alunos que gostam de participar realmente participam, fazem as interações com o professor. Isso é muito importante, isso é próprio da filosofia. E é uma alegria, é uma honra, é uma satisfação estar com vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam cuidando dos seus familiares, se cuidando também. E essa aula é a nossa primeira aula do ano letivo. E peço a vocês muito empenho, muita dedicação, muita coragem, entusiasmo, mas peço acima de tudo, como uma pessoa cristã, uma pessoa que tem uma religião, que tem um Deus, tenho fé. Tenho fé em Deus, tenho esperança. Você sabe que os tempos não são fáceis, exige cada vez mais de nós aproximação com Deus, intimidade com Deus, uma vida de oração. E porque se a gente tem Deus na nossa vida, a gente tem fé, esperança. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir superar todas as dificuldades que possam vir. Por isso eu peço de vocês, em primeiro lugar, Deus. Deus, tenham fé em Deus, tenham coragem, que com certeza nós vamos superar todas as dificuldades, tá? E peço também de vocês, tenham muita determinação. Vocês sabem que às vezes estudar é um pouco difícil, um pouco chato, ainda mais às vezes por aula online, mas eu conto com a cooperação de vocês, com a participação de vocês e assim, dessa forma vocês vão conseguir ter um excelente ano letivo, tá? Um excelente ano letivo. E eu digo a vocês também, contem comigo, contem com minha ajuda. No que eu puder ajudar para o desenvolvimento escolar, educacional de vocês, eu estarei disponível a ajudá-los, ok? E a nossa disciplina é filosofia, né? Como vocês sabem, vocês já tem uma caminhada aí de estudo filosófico, de filosofia, já conhecem muitas coisas, tá? Mas é bom sempre lembrar, filosofia é amor à sabedoria. Olha a palavra, amor. Amor pela sabedoria. Vontade de conhecer, vontade de descobrir coisas novas. E como a gente já refletiu, né? Todos nós somos um pouco de filósofos. Somos filósofos por natureza. Todo dia a gente faz pergunta, todo dia a gente questiona, todo dia a gente quer saber de alguma coisa. Então a filosofia está na nossa natureza, está na nossa essência, né? Daí a importância de nós estudarmos filosofia. Mas a filosofia não é só para isso. A filosofia tem um vasto, uma vasta história para a gente conhecer, tem a sua importância, assim como outras disciplinas, né? Filosofia cai em vestibular, cai em concurso, né? Então a filosofia tem a sua importância, que, digo a vocês, se você tem uma boa base filosófica, isso é uma informação muito importante, tá, gente? Se vocês têm uma boa base filosófica, isso vai te possibilitar a compreender, a entender outras disciplinas. Outras disciplinas. Sabe por quê? Como você já sabe, né? A filosofia foi a primeira ciência sistematizada, organizada que existiu, tá?
A filosofia, ela é conhecida como a primeira ciência. Primeira ciência. Da filosofia veio outras ciências, como nós sabemos hoje. Da filosofia nasceu a sociologia, nasceu a matemática, nasceu a literatura, nasceu todas as ciências que a gente estuda hoje. Hoje o saber está dividido, tá? Vocês têm geografia, tem história, tem matemática, mas antes, logo no início do conhecimento, lá na Grécia Antiga, como vocês já estudaram, e vão estudar também os clássicos da filosofia, o conhecimento ele era tudo junto. O conhecimento ele era centralizado. Depois, com Aristóteles, veja bem, Aristóteles foi que dividiu, sistematizou o conhecimento por área. Por isso que hoje nós estudamos o conhecimento de forma dividida. Vocês têm a geografia, a matemática, assim por diante, certo? Então, daí a importância de você gostar, conhecer e entender a disciplina de filosofia, que é muito gostoso, é muito bom. É uma aula por semana, nossos encontros vai ser uma vez por semana. Então, não vai dar nem para dizer, já estou saturado de filosofia. Vocês não vão ter não vão ter como dizer isso, porque vocês vão ter o professor uma vez por semana, né? Bem que eu gostaria de ter mais, mas a filosofia no momento a gente só tem uma aula por semana, tá? E é assim, daí a importância dessa disciplina, e digo a vocês também que todas as disciplinas são importantes, todas elas fazem parte de um conjunto e nós temos que se esforçar. Lógico que a gente gosta mais de uma disciplina do que outra, isso aí é natural, mas como nós temos 10, 11 disciplinas no nosso currículo, né? Nós temos que fazer um esforço para estudar e compreender todas elas, pois todas são importantes, todas têm a sua relevância e todas servem para o nosso crescimento escolar, intelectual, mas também serve para nossa vida, serve como sabedoria de vida. Porque, como eu sempre digo para vocês, o conhecimento ele transforma. A educação transforma a nossa vida. A educação transforma a nossa vida e a educação, como a gente já aprendeu também, né? A gente sai do mundo da ignorância. A gente se liberta da ignorância, tá? A ignorância, ela nos aprisiona. A educação nos liberta, tá? Nos liberta. Então, e a educação, ela transforma a vida das pessoas. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase que diz o seguinte: a educação transforma o ser humano e o ser humano transforma o mundo. Será que o nosso mundo está precisando de transformações? Com certeza sim, né? E essas transformações, ela vai se dar, sobretudo, pela educação de qualidade, tá? E assim, com certeza, cada um fazendo sua parte, nós vamos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, porque a educação nos possibilita isso, tá? Existencialismo. Esse é o nosso assunto que nós vamos refletir e, e pensar de forma filosófica, né? Mas dentro desse tema tem outros tópicos importantes que nós vamos desenvolver nessa aula, né? Como a liberdade, a responsabilidade, a escolha, tá? E nós vamos estudar o existencialismo, que é uma corrente de pensamento
dentro da filosofia. Vocês sabem que na filosofia existem várias correntes de pensamentos, várias formas de pensar o mundo, a realidade, as ideias. O existencialismo é uma corrente de pensamento muito atual e tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com nossas escolhas, e também é um assunto muito recorrente nas provas, nos vestibulares. Então vale a pena você prestar atenção, vale a pena você focar nessa aula, nesse conteúdo, ok? E aí tem uma frase de Sartre para nós começarmos a nossa aula, a nossa reflexão, que diz o seguinte: viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Entre escolhas e consequências. A nossa vida, ela é feita de escolhas, né? E cada escolha tem as suas consequências que a gente tem que se responsabilizar por elas, ok? O que é o existencialismo? Certo? Vamos ver o que é o existencialismo. Escola de filósofos que partilhavam a crença que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano. Então, é uma corrente de pensamento que pensa o ser humano, pensa a existência humana, certo? Soren Kierkegaard, essa é a pronúncia, tá bom, turma? É o pai do existencialismo, tá? Você sabe que no existencialismo tem vários pensadores, filósofos que contribuíram para essa corrente de pensamento. E Soren Kierkegaard é o pai do existencialismo, ele que fundou essa corrente de pensamento. O indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira sincera e apaixonada. Tá? Cada um é responsável para dar sentido à sua vida. Cada um é responsável pela sua própria vida. Cada um é responsável em criar seu projeto de vida. De pensar assim: estou aqui, existo, tenho uma vida. O que vou fazer dela? O que vou fazer da minha vida? Então, por isso que ele diz aí, ó, o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira sincera e apaixonada, ok? Soren Kierkegaard, está aí a imagem dele. Vamos prosseguir. Filósofo dinamarquês, contestou a supremacia da razão como o único instrumento capaz de estabelecer a verdade. Olha uma ideia muito importante, né? Na filosofia a gente fala muito sobre a razão, que o ser humano de fato é racional, a gente estuda muito nessa perspectiva. Aí já vem um filósofo pensando um pouco diferente. Isso que é o bonito na filosofia, né? Que você vai estudando as correntes de pensamento, você vai estudando os filósofos e você vai ver que em alguns filósofos nos trazem ideias diferentes, e é isso que é o bonito dentro da filosofia, e isso faz com que a gente amplie a nossa percepção, nossa visão de realidade, tá? De realidade. Vamos lá. Como pensador cristão, defendeu o conhecimento que se origina da fé. Olha aí, um filósofo cristão que defende o conhecimento do ponto de vista da fé, da religião. Outros filósofos negam, de certa forma, essa característica da fé. Kierkegaard já vem introduzir que o conhecimento também ele passa pelo dado da fé. Muito legal essa informação. Kierkegaard afirmava que a existência humana possui 3 dimensões. Vamos conhecer essas dimensões. A dimensão estética, a qual se procura o prazer. A dimensão estética, você já sabe, né? Está ligado mais para o exterior, com a aparência, tá? É um dado da nossa vida também importante. A gente não pode negar essa realidade. A dimensão ética, a qual se vivencia o problema da liberdade
e da contradição entre o prazer e o dever, né? A dimensão ética, fazer aquilo que é certo, que está de acordo com as normas, de acordo com as regras, a dimensão ética da nossa vida. Na verdade, pessoal, a nossa vida tem várias dimensões, né? Concorda comigo? Concorda comigo? A gente tem a dimensão da família, a dimensão pessoal, a dimensão comunitária, a dimensão intelectual, a dimensão pessoal, a dimensão psíquica. A nossa vida tem várias dimensões, tá? E a dimensão religiosa, marcada pela fé, na visão de Kierkegaard, ok? Tá aí as dimensões que ele, de forma bem sucinta e resumida, para vocês não esquecerem mais. De acordo com ele, cabe ao ser humano escolher em que dimensão quer viver. Ou seja, o homem tem a sua escolha. O homem tem a sua escolha. O homem ele é livre, portanto, ele tem como escolher de que forma quer viver. Essas dimensões podem ser entendidas também como etapas pelas quais o ser humano passa durante a sua existência. Primeiro seria a estética, depois a ética e por último a dimensão religiosa, a religiosa, que seria a mais elevada, Então perceba que Kierkegaard dá mais ênfase na dimensão religiosa. É um dado curioso que geralmente as pessoas de idade, não sei se vocês já perceberam isso, as pessoas mais velhas, nossos pais, avós, vocês já perceberam que todos eles têm uma tendência para a religião mais aguçada? Eles frequentam mais as celebrações, eles leem mais a Bíblia, vão mais à igreja. Então, veja como o Kierkegaard tem razão. Que a dimensão religiosa é a mais elevada. O existencialismo de Sartre. Aqui, como é uma aula de revisão, a gente está só revendo alguns filósofos e alguns conceitos importantes, ok? Alguns conceitos importantes que é para nós relembrarmos e não esquecer mais. O existencialismo de Sartre. Como Sartre pensa o existencialismo? Como Sartre pensa o ser humano no aspecto existencial? O existencialismo sartriano procura explicar os aspectos da experiência humana, sistematizado em 2 livros. Você sabe que esses filósofos, eles escreveram bastante também, né? Aí tem um livro de Sartre, O Ser ou Nada e Crítica à Razão Dialética, que ele vai desenvolver essa corrente de pensamento que é o existencialismo, ok? A vida é entendida como um projeto que se realiza pelas escolhas. Concorda com Sartre? Que a vida é um projeto e para fazer projeto precisa fazer escolhas? Com certeza, você que está pensando em que curso vai fazer, em que nível superior vai fazer. É uma parte da sua vida que precisa ser projetada. E para ser projetada, precisa passar pelas escolhas. Você pode estar pensando em fazer direito, em fazer medicina, arquitetura, né? Quando você vai chegar um momento que você de fato vai precisar escolher, porque você vai precisar entrar numa universidade, você vai precisar, mesmo que inconscientemente, fazer um projeto. Como assim? Você já vai entender que é no mínimo 5 anos, um curso. Você vai precisar entender que precisa focar bastante, muito mais ainda, nos trabalhos acadêmicos, na pesquisa, na leitura, né? Então, de certa forma, a sua vida no âmbito escolar, acadêmico, ela já vai tendo um projeto a ser desenvolvido. Mas a nossa vida não se resume só à vida escolar. Nossa vida é um todo.
E para cada etapa da nossa vida, cada dimensão da nossa vida, precisamos fazer escolhas. Por isso, a nossa vida como um todo é um projeto. É um projeto, ok? A condição humana, cada um é determinado pelo ambiente e pelas circunstâncias. Sem sombra de dúvida, né, turma? Nós somos influenciados a todo momento, sobretudo hoje com os meios de comunicação. Nós somos influenciados, às vezes, essas influências até determinam alguma coisa na nossa vida, certo? Com certeza você tem amigos que você conversa bastante, que você discute, você tem seus familiares que você interage bastante também, tem os professores, algumas professoras, tem os meios de comunicação que tem uma influência muito grande na vida das pessoas, tá? Digo a vocês, influencia sim, mas tenho liberdade de mudar minha vida deste momento em diante. Você pode pensar assim, até hoje eu fui muito influenciado, eu só fiz o que as pessoas pediram para eu fazer. Eu só fiz aquilo que foi determinado pelo pai, pelo professor, pelos amigos, seja quem for, alguém que tem uma certa autoridade sobre você, e você está sempre fazendo o que os outros lhe pedem. Mas pode chegar um momento de você dizer assim, não, eu faço minhas próprias escolhas e eu assumo a consequência dessas escolhas, né? Porque você pode até pensar assim, eu fiz tal coisa porque me pediram. Eu fiz tal coisa porque me pediram. E isso Sartre vai falar que isso é má fé. Que diante daquilo que as pessoas lhe pedem, você sempre tem a liberdade de dizer não. Você tem duas respostas no mundo, dizer sim e dizer não. Isso porque você é livre, tá? Isso é uma reflexão muito importante dentro da filosofia de Sartre, que ele vai dizer que o ser humano ele está condenado a ser livre. Isto é, ele quer dizer, todo instante nós estamos fazendo escolha. Todo instante nós estamos fazendo escolha. E que até a não escolha já é uma escolha. A não escolha às vezes já é uma escolha. Isso porque a liberdade ela faz parte da nossa constituição humana, né? Da nossa dimensão humana, da nossa natureza humana. Muito boa, né? Que bom. Prosseguindo, a liberdade. O ser humano está condenado à liberdade. Está aí a frase. Toda pessoa a cada momento escolhe o que fará de sua vida. Não há um destino previamente concebido. Uma informação importante. Sartre não acredita em destino. Ele acredita em projeto de vida, em escolha de vida. Como você vai escolher viver a sua vida. Então, destino que se fala, quem faz é você. Você, na visão de Sartre, na filosofia sartriana, você é o construtor, vamos dizer assim, é o construtor, o arquiteto da sua própria existência, do seu próprio futuro. Tá? Você decide como vive a vida. Você é jovem ainda, você vai decidir se você vai casar, se você vai ter filhos ou não. Se você vai ter filhos, você vai decidir quantos filhos você vai ter. Você vai decidir que profissão você vai querer escolher, que curso você vai querer cursar. Você pode decidir se onde viver, tá? De que forma você quer viver a sua vida. Então, toda a nossa existência passa pela escolha. Tá? Na visão de Sartre, é um projeto a ser vivido. E ele não acredita em destino. O destino quem faz é o próprio ser humano. Você tem a sua existência, tem a sua vida, e aí você escolhe como viver sua vida, sua existência, e você decide como será o seu futuro.
As escolhas de cada um são direcionadas por projetos. Projeto é aquilo que você faz de sua vida e não aquilo que gostaria de fazer. Você projeta a sua vida da forma como você deseja, da forma como você determina, tá? É isso que Sartre tá dizendo. Em outras palavras, ele está nos chamando à responsabilidade. Em vez de a gente esperar muito dos outros, a gente tem que esperar de nós mesmos. Às vezes a gente quer muito que os outros façam por nós, mas a gente tem que fazer por nós mesmos. É o que diz no dito popular, né? Correr atrás. Muito bom. E, turma, não dá para falar de liberdade sem falar de responsabilidade. Liberdade e responsabilidade andam juntas, né? E olha o que diz aí: cada escolha carrega consigo uma responsabilidade. Se escolho ir a algum lugar, falar alguma coisa, escrever um artigo, tenho que ter consciência de que qualquer consequência desses atos terá sido resultado da minha própria escolha. Olha aí de novo Sartre nos chamando à responsabilidade, né? Qualquer coisa que falarmos, por onde andar, o que escrever, nós temos que ter consciência que nós mesmos vamos ser responsabilizados por isso, né? Essa é uma questão de consciência também, né? De ter, porque às vezes, até falando assim um pouco de senso comum, a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito, sem se preocupar muito com a consequência dos nossos atos, das nossas ações. Mas, de acordo com a filosofia de Sartre, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque só nós mesmos vamos dar conta daquilo que nós dissermos ou fazemos, entendeu? Então, tá aí a orientação muito é uma aula assim que nos leva a pensar de fato no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência, né? De pensar assim, de que forma eu estou vivendo a minha vida? Será que as minhas escolhas que eu estou fazendo dia após dia estão me levando a um projeto bom, um projeto de vida que vai me trazer algo positivo? É uma reflexão a se fazer, né? Importante é que você tenha liberdade de escolha. Você, como eu já disse, é o próprio construtor da sua existência. Aí, a partir dessa tomada de consciência, você começar a projetar, com certeza você já tem os seus sonhos, os seus desejos para conquistar, e ter consciência da responsabilidade que o seu projeto de vida traz, ok? E por aqui eu termino essa reflexão, essa aula, agradecendo vocês por esse momento, pela participação. Espero que esse assunto de fato tenha sido, essa aula tenha sido esclarecedora para vocês revisar, pensar naquilo que vocês já estudaram e levar com você essas reflexões que é importante para o nosso desenvolvimento acadêmico, mas também serve para o nosso dia a dia, para a nossa vida, ok? Meu muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.